Aí eles falaram, tudo bem, o senhor quer, mas então me dá um pedido. Eu fiz um pedido de 60 bestas para eles e eles me autorizaram e me deram autorização de eu representar aqui a Motors no Brasil. Bom dia, meus amigos. A Milmar está instalada em Manaus, indo muito bem na parte de videogames, o Atari é sucesso, e a gente consegue começar a fazer caixa para a gente ter uma operacionalidade mais tranquila. Então, em 1985, eu me junto com uma pessoa americana, o ex-presidente do Banco Boston aqui em São Paulo, e com o meu amigo Euclides Camargo, que é o meu companheiro de sempre, e resolvemos fundar uma empresa chamada Tiger Eletrônica. A Tiger Eletrônica, a função dela essencialmente foi trazer o primeiro facsímile para o Brasil. O fax tinha uma altura de 1,20 m, um papel térmico de baixíssima qualidade, mas foi o primeiro a ser instalado aqui no Brasil. O interessante é que a Tiger, como começou a trabalhar com fax, começou a operacionalizar muito com os Estados Unidos e fizemos um acordo com a Bolsa de Chicago e colocamos 2 linhas digitais ligadas na nossa central, que ficava ali na Rua Rebouças, e recebíamos todas as informações da Bolsa na área de commodities de Chicago. E por linhas discretas no Brasil, a gente vendia essas informações a várias empresas da área de agronomia. Isso deu um sucesso muito grande, quer dizer, nós começamos a trabalhar com fax, e era interessante que naquela época, quando começamos, um fax valia aproximadamente $10 mil. O fato é que era o mesmo preço de um carro Opala. Então, o meu amigo, o americano, perguntava, oi, Júlio, quantos Opalas vendemos hoje? Eu falava 2, 1, 3, dependia do dia. Mas o fato foi que, logo em seguida, ele voltou para os Estados Unidos e sobrou na empresa eu e o Euclides, e nós resolvemos mudar o nome para Telefax, e aí já começava o fax mais condicionado. Fizemos um trabalho com a Ricoh no início, e posteriormente fomos para os fax fabricados na região da Coreia. Isso aí me levou para a Coreia do Sul. Então, esses fax nós começamos e desenvolvemos e atingimos uma posição importante. Nós éramos a maior empresa de fax do Brasil, distribuindo o produto, e a marca era uma marca que era sinônimo de fax, o nome era Telefax. O sucesso do fax durou aproximadamente 10, 12 anos, e o preço foi caindo dos $10 mil. Quando nós terminamos, já no começo do ano 2000, o fax já não tinha mais valor, valia $100, porque já não se usava mais fax, e hoje a juventude nem sabe o que é um fax. Paralelamente, também nesse período, em 89, eu fui a uma viagem aos Estados Unidos com os meus 2 filhos do primeiro casamento, o Vitor e o Júlio, e resolvemos andar de jet ski lá em 89. E alugamos um jet ski cada um, andamos, fizemos uns passeios interessantes, e quando voltamos para o Brasil, o meu filho queria trazer jet para o Brasil para a gente comprar 2 para uso. E eu pedi para o diretor industrial da empresa, que já estava operacionalizando em Manaus, preparar 2 guias de importação para trazermos 2 jets Kawasaki, 2 e um para ele que eu ia dar de presente. No dia seguinte ele chegou e falou, o meu filho não quer o jet. Eu falei, puxa vida, eu estou dando um jet ski de presente para o cara e ele não quer. Ele falou, não, ele só quer se for um jet com a marca chamada Sea-Doo. Isso me despertou uma atenção, uma intriga muito, muito forte. E fui pesquisar o que era Sea-Doo. E Sea-Doo era da empresa Bombardier. Como eu voltava frequentemente para os Estados Unidos, eu aproveitei e fui até Montreal, na sede da Bombardier, conversar com eles, que eu queria levar esse produto para o Brasil, para exportar, importar e distribuir aqui no Brasil. Eles ficaram um pouco relutantes, porque o único lugar que eles estavam exportando era para os Estados Unidos e muito poucas quantidades. Porém, diante da minha insistência, eu determinei uma ordem de compra de mais ou menos 100 jet ski para 2 embarques, e eles concordaram e me deram a representação do Sea-Doo Bombardier para o Brasil. Isso começou em 89, logo depois o jet ski Sea-Doo Bombardier explodiu no mundo, passou a ser uma marca de referência, e nós no Brasil éramos considerados, em todos os anos quase que nós ficamos como distribuidor, os maiores distribuidores do mundo, porque a maior concentração se encontrava nos Estados Unidos, mas eram 4 distribuidores nos Estados Unidos, e nós éramos maior que qualquer um dos 4. A era foi de ouro, quer dizer,
Foi uma era muito bonita, que nós nos divertimos muito, fazendo muitas competições, muitos eventos na água. E isso nos levou a um outro produto. Nos levou para a área náutica, em que aí nós resolvemos, para complementar a linha, fechamos um acordo com uma empresa americana chamada Regal e montamos uma importadora em Vitória, onde a gente trazia os barcos Regal, mas quem trazia efetivamente eram meus 2 filhos. Eu estava um pouco afastado disso, porque eu estava já mexendo em outras coisas. Ficou esse produto Regal em um ano em Vitória e nós resolvemos trazer para Manaus, e quando trouxemos para Manaus, a marca Regal ficou com meu filho Júlio e nós nos separamos e fomos atrás de um produto chamado Bayliner, que era o maior estaleiro do mundo, ainda é o maior fabricante de barcos do mundo. E nós fizemos uma associação com eles e montamos em Manaus a Bayliner. E produzimos barcos e éramos, na época, o maior produtor de barcos do Brasil. Teve dia que nós fizemos 8 barcos por dia, e que era uma quantidade enorme, porque uma parte vinha para o mercado brasileiro, uma parte era exportado não muito para a América Latina, e uma parte para o México, aliás, para a Espanha e para Portugal. Foi um sucesso esse produto, até que teve uma crise muito grande nos Estados Unidos, uns 5, 6 anos após, e a Bayliner resolveu cancelar todas as operações fora dos Estados Unidos e cancelou vários estaleiros nos Estados Unidos. Então, rompeu o nosso contrato, porém nós continuamos produzindo, porque nós já tínhamos o know-how e continuamos produzindo esse tipo de barco. Essa operação continuou até o começo do ano 2003, 2004, quando nós interrompemos a produção nossa e vendemos toda a instalação para a marca Ventura, que hoje está no mercado e é um sucesso também, a Ventura Boats. Quando isso acontece, já em 94, 95, também nós começamos a estudar outras coisas e, efetivamente, na evolução, tivemos outros tipos de trabalho, entramos no mercado também de brinquedos, porque tinha uma ligação, aliás, muito perto do videogame que nós fazíamos. Em 1991, nós fundamos uma empresa em Manaus chamada Jet Bike. A Jet Bike foi uma empresa inicialmente preparada para importar e montar bicicletas em Manaus. Porém, aconteceu um fato muito interessante. Nesse mesmo ano, eu fui para o Paraguai e fui me hospedar num hotel que tem lá cassino, e quando eu cheguei no aeroporto e fui para o hotel, era uma viagem mais ou menos de uma meia hora, 40 minutos, eu usei um veículo chamado Besta, e que era uma Kombi tipo diesel. Isso me chamou muita atenção. E eu perguntei para o motorista, esse veículo é bom? Ele falou, olha, nós temos há 6 meses 4 veículos desses, fazendo esse transporte nesse tipo de estrada e nunca quebrou. Acontece que na semana seguinte eu estava indo para a Coreia do Sul e fui atrás desse tipo de veículo para entender o que era. Quando eu cheguei e vi que realmente existia lá essa fábrica chamada Kia Motors, eu peguei de lá, liguei para o superintendente da Zona Franca de Manaus, que era um amigo meu, o Manuel Rodrigues. Falei, Manuel, a gente quer produzir veículos utilitários aí em Manaus. A primeira resposta dele disse que é proibido produzir veículos em Manaus. Mas eu, como sempre fui atento às possibilidades e às oportunidades, falei, não, tem uma oportunidade aí que, se o veículo for um utilitário e usar motor diesel, pode ser fabricado e montado em Manaus. Ele posteriormente confirmou e confirmou também para mim que conseguiríamos aprovar esse projeto. Então, eu fui à Kia, conversei com o pessoal da Kia e falei que eu queria trazer esse veículo para o Brasil. Eles imediatamente falaram que era proibido na época. Isso aí era 1991. Quer dizer, era uma coisa muito difícil ainda para trazer veículos para cá, porque estava proibida a importação. Ela só foi liberada depois, graças ao grande presidente que nós tivemos, Fernando Collor. Aí eles falaram, tudo bem, o senhor quer, mas então me dá um pedido. Eu fiz um pedido de 60 bestas para eles e eles me autorizaram e me deram autorização de eu representar aqui a Motors no Brasil. Porém, a fábrica chamava Jet Bike. Aí eu volto para o Brasil, legalizo, passo o projeto, aprovo o projeto, só que o projeto não permitia trazer o veículo, deveria ser montado em Manaus. Então, 60 veículos foram para Miami, num depósito que a gente tinha em parceria com o Eduardo de Castro,
que depois se tornou meu sócio num outro projeto, e desmontávamos os veículos em Miami, tiravam algumas peças que poderiam ser substituídas por peças nacionais e fazíamos o índice de nacionalização que foi requerido inicialmente. E começamos a montar besta em Manaus. Foi um sucesso. As primeiras que chegaram aqui foram muito atrativas e a demanda foi muito grande. Eu não tinha realmente, para manter uma distribuidora desse porte de veículos, eu estava com dificuldade de fluxo de caixa. Aí apareceu um senhor chamado José Gandini, um senhor de idade, e me propôs de participar da empresa.